Estou de volta com o nosso programa nesta terça-feira e agora a gente vai direto para a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica conversar mais uma vez com o repórter Paulo Azeredo, ele que vai nos atualizar sobre os dados do coronavírus referentes ao estado de Minas Gerais nas últimas horas. Paulo, que números você tem para a gente? Bom, vamos lá, Ciri, rapidamente aqui. Até o momento são 135.728 casos confirmados de Covid-19 aqui em Minas. Estão em acompanhamento ainda 27.746 casos. E nós temos aí 104.939 mineiros que se recuperaram do Covid-19. O número de óbitos já chega a 3.043, são os dados de momento da Secretaria Estadual de Saúde. Ciri. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Olha só, você que nos acompanha agora, vamos falar de um assunto muito importante para a sua saúde. Sem imunidade e sem vacina contra o novo coronavírus, toda a população está, de certa forma, exposta, né, gente? Suscetível a contrair a doença. Mas alguns grupos estão ainda mais vulneráveis, como é o caso de pessoas em tratamento contra o câncer, né? E que, por conta disso, têm aí o seu sistema imunológico abalado. Decisões sobre essa rotina de tratamento devem ser tomadas junto ao médico e visitas ao pronto-socorro devem ocorrer, de acordo com especialistas, exclusivamente se houver a presença aí de algum sintoma, né? Sintoma ou sintomas típicos da Covid-19. E é sobre isso que eu converso agora aqui no programa com o médico oncologista, o Dr. Leandro Ramos. Dr. Leandro, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Para mim é muito importante estar aqui discutindo sobre um assunto tão relevante, né, e tão importante nesse momento que a gente vive. Doutor Leandro, pois é, essa pandemia, ela alterou muito a rotina do paciente que faz tratamento contra o câncer? Sim, teoricamente, aqueles pacientes que já tinham o diagnóstico, né, quando essa pandemia iniciou e que já estavam em tratamento, as informações médicas, a gente tem tentado mostrar a importância de continuar com o tratamento, seja ele da quimioterapia, seja ele da radioterapia. E então esse paciente até que nós conseguimos mantê-lo aderido ao tratamento. O grande problema que a gente tem visto é aqueles pacientes novos, né, que surgiram o diagnóstico ou que ainda nem fizeram o diagnóstico por conta dessa redução, né, médica, no sentido de os cuidados e o medo de sair de casa, de ir para a clínica fazer o exame, de buscar um médico que iria fazer o diagnóstico do câncer. Então, esse paciente novo é que nos preocupa muito. Agora, e aqueles pacientes, doutor, que já têm o diagnóstico, já tinha toda uma rotina ali de acompanhamento e por medo também de contraírem aí a Covid-19, eles ficaram mais em casa, desmarcaram consultas, exames. Quais são as consequências nesse caso? Na verdade, aqueles pacientes, muitos pacientes que são grupo de risco, independente do câncer, né? Por exemplo, mais idoso, acima de 60, 65 anos, os obesos, e mesmo que estavam só em acompanhamento, os próprios familiares, filhos, marido, esposa, e a própria mídia, né, que estão divulgando esses dados importantes da pandemia, isso fizeram que o paciente ficasse mais quieto realmente, deixasse de ir às consultas. Em um contexto, os pacientes que estão só em acompanhamento clínico, que já fizeram o tratamento, eu acho que está certo, né? Esses pacientes não precisam ir aos consultórios e fazer exames rotineiros nessa fase de pandemia. Mas aqueles pacientes que necessitam dos exames, porque é um exame importante para acompanhar o tumor que está ali em atividade, ou aqueles pacientes que estão em quimioterapia, em tratamento, por exemplo, esses a gente tem que informar realmente, orientar que eles não podem deixar de fazer o tratamento, sob o risco do tumor, do câncer progredir. E em alguns casos a gente tem tido muita dificuldade também, justamente por medo tanto do paciente quanto da família, né, de permitir com que eles compareçam à unidade de saúde responsável. Então, a importância nossa do médico e da equipe de saúde é falar
com eles que, sim, o risco existe, a pandemia está aí, mas é necessário usar todas as proteções que a gente tem e, importante demais, não parar, não deixar de fazer o tratamento, os exames necessários para o controle do câncer. Uhum. Agora, doutor, a pessoa que está em tratamento oncológico, simplesmente por esse fato, ela já é considerada, ela já faz parte do grupo de risco de pessoas mais vulneráveis aí a contraírem a Covid-19? Bom, é uma boa pergunta. Assim, o simples diagnóstico de câncer, que a pessoa teve câncer, isso não é fator de risco, né? Então, a pessoa teve o câncer, fez a cirurgia, tratou, fez quimioterapia, agora está em acompanhamento. Ok, isso não é fator de risco. Mas aquela pessoa que está em tratamento, que esse tratamento de alguma forma reduz a resistência imunológica, por exemplo, quimioterapia, por exemplo, também radioterapia, que reduz de alguma certa forma, sim, esse paciente, essa pessoa, ela é do grupo de risco de infecções graves, né? Mas, como a gente falou, isso não significa que o simples fato de ter tido câncer coloca ela no grupo de risco. Não, o que coloca são tratamentos que, de alguma forma, reduzem a imunidade. Doutor Leandro, nós temos uma pergunta para você do Marcos Cota de Betim. Ele quer saber o seguinte: a pessoa que está com cirurgia oncológica agendada, neste caso, é viável negociar com o médico um possível adiamento dessa cirurgia? Pois é, isso é uma pergunta muito pertinente que está sendo discutida, né, de forma bem intensa aqui entre as equipes cirúrgicas e as equipes oncológicas. De uma forma geral, nós temos tentado não adiar cirurgias oncológicas, pelo risco da doença progredir, né? E no segundo momento, quando formos operar, essa doença já está maior do que estava antes, piorando assim o prognóstico. Mas quando a gente fala disso, tem que colocar muitos pontos importantes aí. Então, por exemplo, nem todo tumor é igual. Tem doenças que crescem muito rápido, tem doenças que crescem lento. Então, isso também tem que entrar no pensamento na hora de instituir a cirurgia. Tem também as pessoas, né? Tem pessoa que está, no momento, está bem clinicamente, tem pessoa que não está, né? Tem pessoas que estão com sintomas gripais, mesmo que a doença deve ser operada, mas tem pessoas que estão com sintomas gripais ou que tiveram contato com família ou com amigos que tiveram Covid. Então, todo esse contexto tem que ser analisado. Mas, de uma forma geral, as cirurgias oncológicas devem ser realizadas no momento certo, com todos os cuidados, mas elas devem ser realizadas. Doutor, e aqueles pacientes que estão fazendo tratamento quimioterápico, o ideal é manter essa agenda desse tratamento ou há caminhos alternativos nesse caso? Não, a ideia é a gente manter a agenda dos tratamentos. Se tiver que adiar, se tiver que protelar o tratamento, isso tudo tem que ser discutido com o oncologista. Isso tudo tem que ser discutido com a equipe médica do paciente, né? A princípio, mantém. O que pode ser protelado, adiado, são aquelas consultas de rotina, que os pacientes rotineiramente fazem no médico para poder, né, conversar e mostrar exames. Sim. Isso pode ser adiado, tudo de acordo com a indicação do médico que conduz o caso. Mas os tratamentos, não devem ser protelados, não. Deve ser feito nos tempos já previamente agendados e marcados. Doutora Eleusa Soares, de Juatuba, ela está perguntando o seguinte: pacientes oncológicos, devido à imunossupressão causada pelas terapias, devem adotar medidas mais rígidas para se proteger da Covid-19? Como ela chama? Eleusa. Elisa, não, sabe, Elisa, até esse momento, a gente não tem nenhuma medida assim que não seja o que a gente já tem usado, de isolamento social, afastamento de pelo menos 2 metros de uma pessoa, entre uma pessoa e outra, uso de máscara, asepsia, né, limpeza das mãos, é isso que a gente tem que fazer. Usar medicamentos nesse contexto de tipo hidroxicloroquina, ivermectina, no contexto atual, nós não recomendamos.
mesmo porque eles não se mostraram eficazes para esse contexto e pode ter uma interação medicamentosa com o tratamento oncológico, sendo prejudicial ao tratamento. Então, mesmo as pessoas que estão em uso de algum tratamento que baixa a imunidade, não deve tomar nada para isso, apenas os cuidados que estão sendo amplamente divulgados aí pelas mídias, por todas as sociedades médicas que estão fazendo agora. Doutor Leandro, caso haja o diagnóstico da Covid-19 aí em pessoas que já estão na fase de tratamento oncológico, quais são os cuidados? Os cuidados devem ser ainda mais intensos do que uma pessoa que está sem passar por esse processo, por esse tipo de tratamento? Uma pessoa que está, por exemplo, que está em quimioterapia, que tem um tratamento que reduz a imunidade e ela tem o diagnóstico de Covid, o diagnóstico adequado, né, que é pelo suave nasal, que é o que a gente identifica o vírus. Se essa paciente tiver assintomática ou oligossintomática, ok, mantém os padrões normais, fica em casa, em isolamento, e monitorizando sempre a febre e os sintomas mais importantes do ponto de vista de infecção viral, né? Esses cuidados, o paciente que faz quimio já sabe disso. Uhum. Os médicos já orientam eles, não pode ter febre, qualquer coisa liga para o médico. Então é isso. Então o paciente que teve o diagnóstico confirmado pelo PCR, pelo suave nasal, e que está sem sintomas, fique em casa, igual a gente tem recomendado para todas as pessoas. Mas se porventura, isso tudo com orientação do médico assistente, tá? Da equipe assistente. Tem que ficar em intenso contato telefônico. Uma coisa que a gente tem feito muito hoje em dia, que tem ajudado demais, é a telemedicina, que foi regulamentada pelo CFM agora nesse contexto de pandemia. Isso tem nos ajudado muito, porque o paciente em casa, ele enxerga o médico e recebe, e o médico olha para o paciente e vê como é que ele está, e isso melhorou muito a comunicação e os cuidados. Agora, aquele paciente que está em tratamento e que está evoluindo de uma forma mais grave, com mais tosse, febre alta e começa a ter falta de ar, aí sim, tem que conversar com a equipe médica assistente dele e ir para o hospital. Tá? Ou seja, os cuidados são mais ou menos os mesmos, só que de forma mais... a atenção da equipe de saúde ela tem que ser mais específica, mais de perto com aquele paciente, com aquela pessoa que de alguma forma está usando o tratamento que baixa a imunidade. Uhum. A gente sabe que são vários os tipos de câncer, né? Algum tipo requer atenção mais especial, doutor, para a pessoa que caso já tenha contraído aí o coronavírus? Sim. De uma forma geral, aqueles tumores os cânceres do sangue, que começam no sangue, por exemplo, leucemias, ou até mesmo que começam no sistema linfático, os linfomas, esses dois são realmente um grupo de risco. As pessoas que têm essas duas doenças e que estão em atividade, que estão, de alguma forma, tratando tanto de linfomas quanto de leucemias, é um grupo de risco maior para infecção grave pelo Covid. Tem que ficar realmente bem atento e seguir bem as orientações da equipe de saúde. Você falou agora há pouco da importância da teleconsulta, né? Tem sido uma rotina, tem virado algo frequente nesse período de pandemia, doutor, esse atendimento aí ao paciente por meio de teleconsultas? Sim, tem sido super importante, não só pelo fato de atender um paciente que está com suspeita ou que está definido Covid, né? Porque esse paciente tem que ficar quietinho em casa, tem que ficar em isolamento. Mas tem sido muito importante também em outras situações pacientes que moram longe, pacientes mais idosos, mais debilitados, a teleconsulta tem trazido um conforto muito grande para a segurança do paciente que não pode vir ao médico por algum motivo, e tem tido também, com relação à parte médica, a segurança, se o paciente não pode vir, pelo menos o médico enxerga ele ali, conversa com ele, faz perguntas específicas, né? E ali tem uma noção realmente
se está tudo direitinho, se tem que vir em consulta presencial mais rápido, ou se pode demorar um pouquinho a consulta presencial. Então, a instituição temporária da telemedicina trouxe muito benefício nessa relação médico-paciente, e também foi um ganho muito grande para o paciente, que não precisa vir até o médico, e para o médico também ficar tranquilo de que mesmo de longe ele está vendo que o paciente está em condição adequada, então pode esperar um pouquinho mais antes da consulta presencial. É um apoio muito importante, né? A palavra do médico ali, às vezes para esclarecer uma dúvida simples do paciente, mas uma dúvida que às vezes tira a noite de sono, né? Você acredita que essa é uma tendência mesmo após a pandemia, essas teleconsultas? Pois é, eu acredito que a partir desses benefícios que a telemedicina trouxe, o CFM vai sentar, né, e vai novamente definir se continua, se perpetua essa normatização ou não. Eu espero, né, a gente acredita que os benefícios são tão grandes e a gente mostrou e foi visto aí que é seguro, né, dentro dessa normatização que foi definida pelo CFM, eu espero que seja um ganho para além da pandemia. Tá certo, então. Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Doutor Leandro, muito obrigada, viu, por participar conosco, falar de um assunto tão importante para a saúde das pessoas, principalmente para aquelas pessoas, né, que estão em tratamento. E até uma próxima oportunidade. Até lá. Alegria minha poder participar com vocês também. A gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco a gente continua falando sobre a nossa saúde. Nós vamos falar sobre o medo do coronavírus, gente, que tem aumentado mortes por doenças cardiovasculares. Eu volto já.